Amém? Amados, sempre que for a minha aula, se for possível, alguns voluntários colocar em círculo, para mim, eu prefiro, tá bom? Mano, se tiver ruim, se quiser virar um pouquinho assim, mais para frente, pode virar, tá? Eu prefiro assim em círculo, eu gosto de participar, uns olhando para os outros. Amém? Vamos orar mais uma vez por essa aula. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Meu amado, nós queremos aprender do Senhor. A Tua palavra diz que o Teu povo perece porque lhe falta conhecimento. E nós não queremos perecer, meu Pai. Nós queremos andar em vitória. Nós queremos andar na luz do Senhor, na luz da Tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, traz clareza, Senhor. Traz luz daquilo que está na Tua palavra, o que está por trás da letra, Senhor. Pai, nós aprendemos pela Tua palavra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E que essas aulas, Senhor, não seja apenas exposições, Senhor, ó Deus, da letra, do conhecimento, ó Deus, da letra, mas daquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar, em nome de Jesus. Por isso, toma aqui cada vida, toma a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, ministra cada coração, Senhor, leva-nos a conhecer mais e mais de Ti, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou esperar que ainda tem mais alguém aí? Não. Amém. Amados, como eu falei, eu prefiro assim em círculo, para a gente estar se conhecendo. As aulas, o aprendizado nosso aqui não vai se limitar apenas a um conhecimento de letra, um conhecimento histórico, enfim. Nós precisamos, na medida que vamos aprendendo, colocando em prática nas nossas vidas. Amém? E uma coisa que eu quero que você já grave de cara. Cristianismo é relacionamento. Amém? Cristianismo é relacionamento. Então nós não vamos aqui ficar... Não adianta a gente falar e não ter uma prática. Então a gente vai começar a praticar aquilo que a gente aprender, né? Que for aplicável aqui no nosso meio. Nós vamos aplicar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos aqui, a partir de aqui. Amém, amados? Glória a Deus. Bem... A minha matéria é introdução bíblica também, né? Como o Ronaldo já disse. E eu vou estar falando do Pentateuco, né? Aliás, da Torá, que é os 5 livros, o Pentateuco. Mas a aula de hoje nós vamos ficar especificamente no Pentateuco. Antes de passar para a aula, o Ronaldo não fez isso, não estava tendo muito tempo, mas acho que eu ainda tenho um tempinho. A aula vai até às 10. Eu queria que os irmãos se apresentassem. Nem todos eu conheço e que uns conheçam uns aos outros também. Amém? Todos se conhecem aqui, não? Não? Eu conheço quase todos. Todos eu já vi, com certeza, mas eu não sei o nome de todos. E, então eu quero, começando aqui pela Tânia, que eu sempre chamo ela de Marli, até chegar aqui no Caléu de novo, vamos... se apresente, por favor, Tânia. Apresente para a classe, para mim, para a classe. Eu gostaria de saber também, por que eu gostaria de saber? Porque talvez eu vou precisar do seu conhecimento. Então, eu gostaria de saber a sua formação. Se você tem uma formação superior, se não tem, né, você diz 2º grau, enfim. Tá bom? Se você tem uma formação superior, você diz letras, por exemplo, enfim, o que for. Amém? Pode começar, Tânia. A Tânia é a esposa do Herbert. Cadê o Herbert? Ah, tá. Sumiu de perto da sua mulher, homem. Todo mundo conhece o Herbert, né, gente? A Ivonete é a esposa do Adilson. Edilson. Irmão? Amém. Líder tem que ficar de pé mesmo. Amém. Glória a Deus. Homem de Deus, esse aí. Amém. Excelente pedreiro, viu, gente? Se vocês precisarem. Miriam. Torião, você não falou o seu discipulador? Hoje
E o senhor, irmão? Amém. Bom, meu nome é Dênia, sou discípula eterna da Presbiteriana, comecei a advogar. Irmã? Meu nome é Ana Carolina, sou discípula ainda não é pastora ainda, mas da Lívia, Nery, né, do Conselho, e eu sou formada em administração. Amém. Meu nome é Lázaro, eu não tenho curso superior, minha discipuladora é a Dalsa. Amém. Glória a Deus, tá vendo? Se precisar aqui, né, tiver com a dor aí, nós já temos uma fisioterapeuta. Amém. Amém, glória a Deus. Eu sou Israel, discípulo do pastor Carlos, e faço gestão do culto. Eu sou Samuel, curso de administração, sou discípulo de E é lindo, né, gente? A mãe dele deve ser muito bonita, né? O pai desse rapaz deve ser bonito, hein? Irmão, bom dia. Sou Rogério, sou discípulo do pastor Laís, do ensino médio e ensino superior na escola de líder. Na escola de? Escola de líder. Amém. Fiz umas 2 vezes. Amém, glória a Deus. Pós-graduado na escola. Pode ficar, não precisa ficar de pé não, lindinha, você está com o neném? Amém, glória a Deus. Irmã? Meu nome é Sandra, segundo grau completo, técnico em contabilidade e da pastora Evelenice. Amém. Meu nome é Pedro Henrique, eu tenho o ensino médio completo, sou web designer e sou discípulo do pastor Júnior. Glória a Deus. Meu nome é Júlio, eu sou discípula da pastora Maria de Fátima e tenho segundo grau completo. Amém. Sou Edward, Ah, sou discípulo do pastor Tigar, pastor Bruna, eu sou engenheiro mecânico. Meu esposo. Meu nome é Cristiane, sou técnica de enfermagem, sou discípulo do pastor Juliana. amém, glória a Deus. Meu nome é Ismael, sou discípulo do Israel, tenho ensino médio completo, casado com a Berenice. Graça e paz para todos. Amém. Berenice, casada com Ismael. Discípulo do Israel e da Raquel, a cobertura dos pastores Carlos e Patrícia. Tenho formação superior em marketing de relacionamento. Olha que chique, nem nunca tinha visto falar disso. Vai me ensinar aqui então, hein? Bom, meu nome é Nayara, sou casada com o Davi. Sou discípula da Raquel e do Israel, da pastora Patrícia e do pastor Carlos, e eu sou formada em enfermagem. Amém. Nayara, né? Nayara. Amém. Meu nome é Marcelo, sou discípulo do pastor Francisco, vim de outra igreja, dois meus povos, né, para estar aqui, ainda não tenho curso superior. Meu nome é Cássio, sou discípulo do pastor Júnior Rocha e do segundo grau completo. Amém, glória a Deus. Meu nome é Anderson, mais conhecido como André, e sou discípulo do Paulo Sérgio, tenho o segundo grau completo. Eu não sabia que você não chamava André. Você não falou, né, mano? Ainda não, agora. Meu nome é Demerval, eu sou discípulo do pastor Laís, eu não tenho curso superior ainda. Meu nome é Daiane, do Imuca, segundo grau completo e discípula da pastora Graciela. Meu nome é Osair, tenho segundo grau completo, sou discípulo do pastor Wandu da pastora Graciela, sou marido da Daiane. Meu nome é Carol, sou discípula da pastora Patrícia, sou esposa do Kalel Hari e ainda não terminei meu curso de pedagogia. Caleb. Meu nome é Kalel, né, esposo da Ana Carolina, seu nome é sou discípulo do pastor Carlos, né, superior em completa em administração. Amém, glória a Deus. Faltou, tá?
Davi. Davi é o marido da Nayara. Eu sou o Davi Marcos, né? Sou casado com a enfermeira Nayara, graças a Deus. Eu não tenho o curso superior, né? Estou desenvolvendo essa área de filmagens, edição de vídeo e sigo aqui na igreja também, né? Glória a Deus. Amém. Oh, meu Deus. Amém. Amados, o propósito também da gente estar se entrosando assim, é a gente poder estar servindo um ao outro e durante esse tempo que nós vamos andar juntos, eu espero que nós, todos nós aqui, não sei quantos tem aqui, não contei, mas que nós continuemos até o final do curso. Amém? Então, a sua responsabilidade, olha aí, dá uma olhadinha para o que está do seu lado. Não vale olhar para o Ismael, não. Olha para o outro, porque isso aí você vai vigiar mesmo. Para a esposa não vale, nem para o esposo. Mas vigia aí. Se um desses faltar, você vai perguntar, tá? Por que você não foi na aula? Certo? Então, você já grava aí o rosto dos seus companheiros de classe, né? Domingo. Chegou no domingo na igreja, você viu que ele não veio na aula, você vai lá, irmão, aconteceu alguma coisa, você não foi na aula, o que aconteceu? Né? Anima o seu irmão a não desistir, tá bom? Porque muitos desistem no percurso, mas quando a gente tem um outro para segurar no nosso braço, para nos levantar, é mais fácil, amém? Então, é o nosso papel aqui, a sua primeira missão aqui como aluno do Instituto Bíblico, é sustentar o seu irmão, para que ele vá até o fim. Amém, amados? Amém? Eu não vou estipular agora, a gente ia perder, ia gastar muito tempo. Não seria uma perda de tempo, mas a gente ia gastar muito tempo. Ia estipular assim, um anjo da guarda, você vai guardar cada um. Mas depois, mais na frente, a gente vê isso. Tá bom? Se vai ser possível, para nós estarmos guardando a vida de cada um e não deixar que nenhum desista. Amém, amados? Amém. Vamos passar então para o conteúdo, que senão eu falo muito aqui, a gente não entra para o conteúdo e nós temos um plano de aula aqui. Nós vamos usar esse livro, como o Ronaldo falou, Introdução ao Antigo Testamento, né, que já está sendo providenciado para os alunos, assim, para ser comprado, onde vai ser comprado, enfim. Nós não vamos ficar só dentro do livro, porque o conteúdo é muito, como que eu posso dizer, muito técnico. Não sei se a palavra certa seria essa, técnico, mas se nós ficarmos só em aulas técnicas, não vai mudar muito a nossa vida. E quando nós formos ministrar e ensinar, e aquilo que nós estamos aprendendo aqui é para a nossa vida. Amém? Não é só para termos um conhecimento engavetado. É para ser aplicado na nossa vida. Não é? Se nós tivermos o conhecimento, nós que estamos aqui, desejosos de adquirir conhecimento, se nós adquirirmos um conhecimento para engavetar, para ser só para nós, se não for prático na nossa vida, nós vamos ser igual uma estante. A estante está cheia de conhecimento. Uma estante cheia de livro, ela está cheia de conhecimento. Tá? Sim ou não? Ela está cheia de conhecimento, mas ela não muda a vida de ninguém, nem a dela mesma, não é? Porque o conhecimento está estagnado, está estanque. Então, o conhecimento precisa estar em movimento, precisa ser prático, precisa ser praticado nas nossas vidas. Amém? Então, na medida que nós formos falando aqui, nós vamos falar da parte técnica aqui do estudo, mas nós vamos entrar também na aplicação para a nossa vida. Amém, amados? Então, eu tenho uma apostila aqui, depois eu não sei se vai ser possível, não vou usar só essa, né? E por isso, na medida do possível, você vai anotando o máximo que você puder. Se for possível, depois a gente tirar a cópia, eu não sei se vai ser possível, se dessa ou de outras, porque eu não vou usar só essa também. Né? No caso, essa aqui só vai falar de Gênesis. Né? Mas é bem detalhada, só do livro de Gênesis, essa aqui, muito boa. Essa apostila foi a apostila, está velhinha assim, porque foi a apostila que o Ronaldo fez no seminário, primeira vez. Né? Eu falo primeira vez porque ele, quando ele foi diretor, ele fez de novo, né? Que tem que estudar todas as matérias, e agora vai fazer novamente, estudando tudo de novo. Eu já estou na segunda vez do meu seminário. Eu fiz o seminário e agora vou, aliás, na realidade, terceira também, porque quando o Ronaldo fez o seminário a primeira vez, eu estava grávida do Samuel. Então, eu não podia ir com ele para o seminário, porque era de moto, chegava tarde, ele ia direto da faculdade para o seminário, e eu não podia ir com ele. Então, ele chegava,
do seminário. Primeiro ele levava o Paulo Henrique na casa dele, o apóstolo Paulo Henrique, eles estudavam juntos. E voltava para casa, chegava em casa mais ou menos 11h30, meia-noite. E aí, enquanto ele tomava banho, enquanto ele jantava, enquanto ele estava tomando banho, ele falava, senta aí. Aí ficava lá no banheiro, sentada com ele, e ele ia me passando tudo que ele aprendeu. E no horário de comer também, ele ia me passando tudo que ele aprendeu, e era muito bom. Eu tinha muita sede de aprender. E essa apostila aqui, quando eu fiz seminário, não usei ela no meu seminário, mas usei em casa. Quando ele chegava, eu estudava tudo, respondia as perguntas do mesmo jeito que ele respondia. Eu acho que eu aprendi até mais nesse primeiro seminário, à distância, não era internet, mas era à distância, do que no meu segundo seminário, que foi presencial. Nos dois eu aprendi, mas o primeiro foi muito jóia, porque teve um material bem prático, assim, bem para aplicação na vida. Eu queria mesclar isso aqui, né? Trazer o conteúdo técnico, mas também mesclar com a prática para as nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Bem, então, nós vamos estar falando, então, do Pentateuco. Essa aula, como o Ronaldo já estava falando ali, eu vou estar falando, né, da Torá, dos 5 primeiros livros, mas hoje eu vou falar especificamente do que é o Pentateuco, do que é, da sua importância, enfim. Amém? Então, o que é o Pentateuco? Vocês já ouviram na aula passada. Quem pode me responder? 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Quais são os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia? 33. Amém. Desculpa? 33? Amém. Idade de Cristo, né? Vamos ver, então, 33 até o final, né? Ou mais, que deve chegar mais gente, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco ou a Torá, que é os livros da lei. Amém? Que é o chamado os livros da lei. Então, esse compilado, esse ajuntamento desses livros se dá o nome de Pentateuco. E o que significa Pentateuco? Penta, de 5, né? E o ajuntamento dos 5 livros. Então, esse ajuntamento se dá o nome de Pentateuco. 5 volumes quer dizer o Pentateuco. Essa palavra Pentateuco quer dizer 5 volumes. Amém? Os judeus chamam esses livros de Torá. Em geral, se traduz por lei. Os judeus atribuem à Torá a maior autoridade e santidade do que o restante das Escrituras. Os judeus, Novo Testamento, eles não têm para os judeus, vocês sabem disso, né? Eles não creem em Jesus, não creem em Jesus como Messias, então o Novo Testamento não tem para os judeus, eles só têm o Velho Testamento, e a principal parte do Velho Testamento é o Pentateuco, a Torá, que é o principal para eles. Amém? Então a gente tem que observar aqui a importância do Pentateuco para a igreja, para o Novo Testamento, para nós hoje. Algumas pessoas falam assim, a Igreja Católica em especial, diz assim, não, nós abolimos, é uma doutrina, é a doutrina da Igreja Católica, nem citar o Velho Testamento. Vocês podem ver que na Igreja Católica eles não falam de Moisés, não falam de Samuel. Quem aqui já foi católico provavelmente nem ouviu esses nomes, não é? Eu fui católica até mais ou menos uns 13 anos, eu fui frequentadora da Igreja Católica. Depois deixei de frequentar, me converti aos 18. Mas até então nunca tinha ouvido falar esses nomes. A gente vê Pedro, os nomes do Novo Testamento a gente vê, não é verdade? Mas do Velho Testamento a gente não vê, quase. Na Igreja Católica não. Samuel, Isaías, Moisés, não se vê falar desse pessoal, né? Por quê? Porque eles desconsideram o Velho Testamento. E muitos, hoje, até no meio evangélico, com essa herança do catolicismo, tem uma tendência a desconsiderar o Velho Testamento. Principalmente as igrejas mais tradicionais. Tem uma tendência a desconsiderar o Velho Testamento, porque, o Velho Testamento é sombra, então, para que nós vamos falar da sombra se nós já estamos na luz? Vamos dizer assim, não é? Então, muitos desconsideram o Velho Testamento. Muitas igrejas, não é que desconsideram no sentido, não é de Deus, não é nesse sentido, não. Mas não ensina, não prega, não se fala, não traz mensagens tendo como base o Velho Testamento.
Não trazem sermões na igreja, tendo como base o Velho Testamento, porque ficam mais no Novo Testamento por achar que não precisa mais do Velho. Mas nós precisamos estudar o Velho Testamento para facilitar o entendimento do Novo. Amém, amados? Da mesma forma que o contrário também vale, porque quando nós estudamos o Novo, nós vamos entender melhor o Velho. Amém? Então, o Velho Testamento, como o Ronaldo disse, ele é sombra do Novo. Entende isso? Sombra do Novo. Ele é, deixa eu ver uma outra palavra aqui, é uma figura. Seria a figura do Novo Testamento. Seria linguagem que vai apontar para o Novo Testamento. Tudo no Velho Testamento vai apontar para o Novo Testamento, especialmente para a pessoa de Jesus. Amém, amados? Tudo no Velho Testamento, tudo, bispa, tudo no Velho Testamento, tudo no Velho Testamento vai apontar para o Novo e especialmente para a pessoa de Jesus. Amém? Então, é sombra do que viria. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. É figura do Novo Testamento. Amém? Entendem essa linguagem? Amém. Qual é a importância do Pentateuco? Qual a importância do Pentateuco? A importância vital do Pentateuco é atestada no seu uso no Novo Testamento, tendo como pano de fundo a preparação para a obra de Deus em Cristo. Amém? Sim, pode entrar. É Ivete? Ivete, dá para você me trazer uma aguinha, por favor? Ah, não, já tem aqui. Não vi que tinha. Hã? Passou chamada aqui? Não, não passou não. A importância vital dessa narrativa histórica é atestada por seu uso no Novo Testamento. Amém? Só o Gênesis vai ser mencionado no Novo Testamento, só o livro de Gênesis é mencionado no Novo Testamento 60 vezes. Eu vou conferir direitinho se é 60 ou 66, mas, se não me engano, é 60 mesmo. 60 vezes é referido o livro de Gênesis no Novo Testamento. Só o livro de Gênesis, sem falar os outros livros. Certo? Ela afirma que Cristo é o ápice e o cumprimento dos propósitos redentores de Deus ali iniciados. No Velho Testamento, aqui no Antigo Testamento, o Antigo Testamento afirma o cumprimento dos propósitos redentores de Deus. Amém, amados? Mas em lugar nenhum no Velho Testamento vai se dizer que está consumado, que a obra foi consumada. Por quê? Porque não foi consumado. Só foi consumado em Jesus. Amém? Então, tudo que você vê no Velho Testamento, nós vamos estudar isso mais detalhadamente nas próximas aulas, tudo que você vê no Velho Testamento, os sacrifícios, não é? Quantos estão lendo a Bíblia naquela leitura que foi passada? Todos? Se você estiver lendo, vai ser bom. Cadê a minha leitura? Está aqui. Nessa aqui. Quantos? Levanta a mão para eu saber. A maioria, né? Glória a Deus. Vai ser bom porque a gente vai estar bem aqui dentro do que a gente vai estar estudando esses dias, né? E é fundamental que você, aluno do Instituto Bíblico, tenha lido pelo menos uma vez a Bíblia toda. Tá bom? Então, se você ainda não leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, comece. Não é? Ah, como é que eu vou começar agora? Já estou atrasada, não peguei esse estudo aí, esse cronograma, para estudar. Começa do dia de hoje. Hoje é 6, né? Começa do dia de hoje. E depois, quando chegar lá no final, você volta no início, aquilo que você não leu. Certo? Então, vamos ler a Bíblia toda. Tenha essa prática de ler a Bíblia todo dia. Amém, amados? Esse estudo já é colocado assim, para nós lermos todos os dias. Quando você não lê todo dia, às vezes você fala assim, eu vou ler muito de uma vez, porque talvez amanhã não tenha tempo.
Não é, se você sabe que amanhã você não vai ter tempo, tudo bem. Mas não faça essa leitura assim, vou ler muito hoje, amanhã não vou ler nada. Aí vou ler vários capítulos, vou ficar 3 dias sem ler. Porque você precisa se alimentar da palavra. Amém? Eu sei que há partes aqui da palavra, principalmente essa parte que nós estamos lendo agora, se você estiver acompanhando aí, nós estamos em Números 20, né? 20 e pouco. Que eu estou um pouquinho atrasada. Estou uns 3 capítulos atrasada. Mas, se você deixar atrasar muito, você perde, né? Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que é um pouco enjoativa essa parte que nós estamos lendo. De Gênesis para frente, uma parte de Êxodo ainda vai, né? Mas de Levítico para frente é um pouco cansativa. O que eu quero dizer é que é cansativo. Você vai lendo uma série de repetições e tudo, mas é importante você ler. Você pode até falar, não, mas eu vou ler isso aqui, vou pular. Não, não pula não. Leia, não é até uma coisa para tratar um pouquinho com a sua carne mesmo, para você se disciplinar. Não é muito gostoso, mas é igual um remédio, que às vezes você está tomando um remédio, ele não é bom na hora que você toma, mas ele vai te fazer bem. Amém? Você pode até não entender agora, mas depois você vai entender alguma coisa, e é importante você ter esse conhecimento e não pular nada. Porque às vezes você fala, não, isso aqui vai repetir tudo, você pula, e às vezes tem algo ali que Deus queria falar com você naquele meio ali que você pulou. Então, leia tudo, não é? Talvez você não vai entender, mas isso aqui não estou entendendo nada, Deus não está falando nada comigo aqui. Não é sempre, não é todos os dias, não é em toda leitura bíblica que você fizer que Deus vai falar com você, não. Mas você tem que perseverar. Amém, amados? Perseverar. Amém. Glória a Deus. Amado, eu não falei antes, eu gosto da participação dos alunos, tá? Eu gosto que você participe, eu gosto que você pergunte, e eu vou fazer muita pergunta também. E, né, não é para te constranger, não. Tá bom? É para nós compartilharmos aqui juntos. Não é? Que às vezes a resposta de um complementa, ajuda, traz uma clareza para você. Amém? Então, eu vou fazer muitas perguntas, eu quero a participação. Eu não gosto que converse na hora da minha aula, principalmente se for algo fora do assunto. Porque, às vezes, até você está falando aqui, você conversa alguma coisinha aí dentro do assunto, é perdoável. Mas, fora do que a gente está falando, não vamos conversar fora da aula, tá bom? Mas, a hora que eu te pedir para você participar, para você falar, né, alguma coisa que vai acrescentar a aula, você pode fazer, você está livre para fazer isso. Amém? Como a irmã Tânia, a pastora Tânia, fez agora. Amém? Glória a Deus. Então, o assunto central do Pentateuco. Qual o assunto central do Pentateuco? O assunto central do Pentateuco é a promessa, ou são, né? Porque são vários assuntos, vários temas. A promessa, a eleição, o livramento, a aliança, a lei e a terra. A promessa, a eleição, o livramento, o livramento, a aliança, a lei e a terra. Esse é terra. Esse é o assunto central dos 5 livros do Pentateuco, né? Se você puder resumir o que fala esses 5 livros, ele vai falar da promessa, da eleição, do livramento, da aliança, da lei e da terra. Amém, amados? Quantos pretendem comprar o livro? Só para eu saber. Glória a Deus. Amém. É bom você ter, porque amanhã você vai dar aula, amanhã você vai ensinar. Amém? Então, é bom você ter o seu material.
como eu falei para vocês, eu trouxe esse aqui de quantos anos? Samuel tem 22, eu estava grávida, então tem 22 anos, né? 22 anos tem esse papel. E eu tenho os meus cadernos todos de quando eu fiz o seminário. Hoje mesmo eu estava pesquisando para preparar a minha aula em cima das aulas que eu estudei, né? Mas era outras, não achei dessa matéria, não. Então, eu tenho todos os meus cadernos. Tudo quanto é folha, eu gosto mais de papel do que de computador. Eu tenho computador, mas no meu computador quase não tem nada. Porque eu gosto mesmo de papel. Você não tem que gostar de papel, não. Eu gosto de computador. Porque eu sou antiga mesmo. Eu acho papel mais prático para mim. Porque domingo eu digitei toda a palavra que o Ronaldo pregou e tentei salvá-la por 3 vezes e não consegui salvar. Aí eu falei, perdi tudo, né? Então, se fosse papel, estava aqui, né, na minha frente. O Herbert, que é entendido de computador, tentou salvar e não conseguiu também, né, Herbert? Vários tentaram, não conseguiu salvar, porque eu já tinha perdido. Mas, enfim. Então, a você que vai comprar o livro, você vai poder... Eu te incentivo a comprar, é um investimento na sua vida espiritual. Amém? Nós temos que investir na nossa vida espiritual, amados. Não sei. Não sei. Não sei. No caso, o casal pode comprar só um, né? Claro, né? Não precisa de 2. Amados, só um adendo dentro disso aqui. Às vezes nós investimos em várias áreas nas nossas vidas. Nós compramos roupa, nós compramos sapato, carro. Homens gostam muito de carro, né? Mulheres gostam de coisa de casa, não é verdade? Homem só pensa em carro, em coisa de carro, em arrumar o carro, e mulher na casa, na decoração, essas coisas. E nada errado, não é pecado, nada disso. Mas nós precisamos também investir na nossa vida espiritual. Amém? Nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Nós falamos assim, Deus é tudo para mim. Eu não sou nada sem o Senhor. Mas nós buscamos pouco das coisas de Deus. Nós investimos pouco na leitura. Nós precisamos ler bons livros. É claro que nada substitui a Bíblia. Amém, irmãos? Nada substitui a leitura da Bíblia. E os livros que nós lermos, eu vou falar de muitos livros aqui para vocês. Eu gosto muito de ler. Né? Aliás, o senhor Ronaldo falou aqui de maçãzinha, eu prefiro livros. Um pouco mais caro, né? Mas, amém. Mas eu estou brincando. Das frutas, maçãs, maçã eu não gosto mesmo. Prefiro as laranjas. Está mais prático, mais barato, né? Mas, invista na sua vida espiritual. Leia. Compre bons livros. Amém? Você vai aprender muito com os livros. Mas e se o livro estiver contrário à Bíblia? Ouvi de tudo e retei o que é bom. Você vai achar nos livros muitas coisas que não é bom. Muitas coisas que não é aquilo que você aprendeu, que você crê, ou contrário àquilo que você tem revelação da palavra de Deus. Mas, ouvi de tudo e retei o que é bom. Eu tomo alguns livros para ler. Deixa eu pegar aqui. Um dos últimos livros que eu li, chama-se Uma Igreja Complicada. Um livro bem teológico, bem assim, muito bom o livro. Fala de 1 Coríntios. Mas numa parte, até a metade do livro, ou mais da metade, excelente o livro. Só que, mais de um terço para frente, do penúltimo terço, como é que fala? Esqueci agora. No final do livro, na última parte do livro, o autor tradicional, então ele falava mal do falar em línguas, falava mal de uma série de coisas que eu creio. Eu vou desprezar o livro por isso? Até aquela parte, o livro é dessa grossura, um tanto assim do livro, excelente. Um pedacinho assim, ruim. Não é o que eu creio, não é o que eu acredito. Não vou dizer que o livro é ruim por causa daquela parte. Aquela parte para mim não serve, não é o que eu creio. Não é? Eu tenho uma outra revelação, uma outra luz disso, então a gente não vai substituir a Bíblia por nenhum livro, e todo livro que nós formos ler tem que estar em linha com a palavra de Deus, mas não vamos deixar de ler bons livros. Amém, amados? Vamos procurar ler bons livros, tenha a prática de emprestar um para os outros. Eu não gosto de livro emprestado, eu gosto dos meus livros. Eu gosto de emprestar os meus livros, mas eu cobro, eu anoto. Se eu emprestar um livro para a Carol, eu anoto aqui. Emprestei para a Carol tal dia, e é para devolver tal dia, eu cobro. Te dou um mês para ler. Depois de um mês, Carol, você já leu? Não leu não? Então devolve, não vai ler mais não.
daí, né? Então, eu cuido dos meus livros. Mas eu gosto de emprestar, porque eu acho que os livros lá na estante não vai edificar ninguém. Eu empresto. Se vocês quiserem, os meus eu empresto. O Ronaldo não gosta, apesar de que ele diz que os livros é tudo dele. Mas não é, não. São nossos. Eu empresto, desde que você devolva. Então, tenha os seus livros, compre os seus livros também. Amém? Invista na sua vida espiritual. Onde nós estávamos, o assunto central, né? A promessa, a eleição, o livramento, a aliança, a lei e a terra. Esse é o assunto central do Pentateuco. Nós vamos, nas próximas aulas, entrar em cada uma dessas áreas aí mais especificamente. Amém? Agora nós não vamos, só vamos falar um pouquinho aqui do que o assunto, do que o Pentateuco fala. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 de Gênesis, tem algo aí que chama, você vai ver aqui no livro, quando você comprar, que vai falar do prólogo primevo. O que é isso? A primeira parte, o início. Não é? De Gênesis 1 até Gênesis 11, a hora que acaba Gênesis 11, que vai falar do dilúvio, de Gênesis 1 a Gênesis 11, dilúvio, depois Babel, e depois já vai falar de Abraão. Já muda a tônica, já muda, assim, parece que é outra história. Não é? Parece que não tem nada a ver com aquilo que você estava lendo. Então, essa primeira parte, ela vai falar da criação, ela vai falar da criação tanto das coisas como da criação do homem, vai falar da queda do homem, não é? E vai até o dilúvio. E depois vai falar de Abraão, dos patriarcas, de Abraão e dos demais patriarcas, até o final. Certo? Então, nós vamos estar estudando isso dentro do Pentateuco aqui. No livro aqui, ele coloca assim, como prólogo primevo, que é o primeiro, é o início do início, né? Porque Gênesis, primevo. Gênesis é o início. Esse aí é o início do início, não é? Certo? Como que nós devemos estudar o Pentateuco? Vou passar para a apostila aqui um pouquinho. Como que nós devemos estudar o Pentateuco? Devemos estudar de maneira histórica, de maneira profética e de estudar a tipologia, ou os tipos. Vou falar um pouquinho disso aqui. Quando nós falamos de maneira histórica, você não vai ver, o livro não vai seguir, né? A Bíblia, enfim, toda, ela não segue uma ordem cronológica. O Ronaldo até falou disso aqui um pouquinho. Os livros são compilados, não é? Alguns livros você vai ler e eles... até o bispo Jonas, filho do apóstolo Nomar, ele, junto com o apóstolo Nomar, ele escreveu os evangelhos na ordem cronológica. Né? Existe? Eu já ouvi falar mesmo, mas eu não tenho, não. Pois é, eu não sei a sequência nessa ordem cronológica. Até seria bom dar uma olhada depois. Gênesis 1, de repente, vai lá em 1 João e acopla no Gênesis 1, entendeu? Aí vem Gênesis 2, depois vai lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2, aí traz uma do Levítico e acopla ali. Deve ser difícil. É bom para ler, mas para estudar. Então, alguns livros, especialmente aqui no Velho Testamento, quando vai falar dos profetas, você vai ver que ele não segue uma sequência. Às vezes, vou colocar como exemplo aqui, mas não é esse, que eu não estou lembrando agora um. Mas, por exemplo, o livro de Daniel, necessariamente, ele não foi escrito naquela sequência ali, depois daquele livro ali, antes daquele ali. Entendeu? Ele tem um acontecimento na história, não é? O livro de Neemias, por exemplo. Vou pegar aqui o livro de Neemias. O livro de Neemias, o livro de Esdras. Pega aí na Bíblia, onde que estão juntos, né? Antes de Salmo. O livro de Neemias é o último
Não, é Jó. Antes de Jó. Já estou em Neemias aqui. Esdras. Esdras e Neemias está junto. Por exemplo, o Neemias, livro de Neemias, só para ele estudar o que eu estou falando aqui. Nós não vamos estudar Neemias agora. O livro de Neemias, ele fala da reconstrução dos muros. Certo? O livro de Esdras, que está antes, fala da reconstrução do templo. Certo? Eu não sei qual que foi construído primeiro. Se foi os muros, se foi o templo. Aqui não está dizendo qual que foi construído primeiro. Se foi o muro, se foi o templo. Nessa sequência aqui, se a gente for entender dessa forma, a gente vai entender que o templo foi construído primeiro. Mas, nisso não está explícito dessa forma. Certo? Não é porque está nessa sequência, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é porque está nessa sequência que o livro foi escrito primeiro. O livro de Esdras pode ter sido escrito depois. Entendeu? Então, os livros da Bíblia aqui não foram escritos nessa mesma ordem. Ah, acabou de escrever um, agora vão escrever o outro. Não necessariamente. Amém? Na minha Bíblia aqui, ele tem mas isso é coisa do autor, né? Ele diz aqui que a construção do templo é concluída antes de Neemias. Construiu-se primeiro o templo, né? Eu já vi dessa forma também. Mas não é o caso, não. A gente só está usando para você entender que não foi escrito cronologicamente, um atrás do outro, nessa sequência. Certo? Então nós vamos estudar o livro de maneira histórica, de maneira profética e de tipos. Deixa eu falar um pouquinho aqui de maneira profética. Por que de maneira profética? Todas as profecias posteriores, de alguma forma, têm ligação com Gênesis. Todas as profecias posteriores, que vêm, dos profetas, até chegar em Apocalipse, do Gênesis até o Apocalipse, ela tem a ver com Gênesis. Ela está contida dentro de Gênesis de alguma forma. Amém, amados? Então, nós vamos estudar o livro de forma profética, entendendo que tudo que nós vamos ler mais para frente está dentro de Gênesis. A primeira, só um exemplo aqui de uma profecia. A primeira e fundamental profecia se encontra no capítulo 3 e verso 15, onde a profecia bíblica é resumida. Podemos ver profecias referentes à terra, aos filhos de Noé, a Abraão, a Ismael, a Isaac, aí que vai falando todos os versículos aqui dentro do Gênesis, não é? É importante também entender o propósito original de Deus e como esse propósito é levado a cabo. Se não entendermos o plano divino, fica parecendo que Deus não sabia o que fazer ao criar o homem, e muito menos depois de tê-lo criado. Sabemos, entretanto, que isso não é verdade. Deus é habilidoso construtor e planejador. E nós podemos ver no livro que Deus criou o homem para o seu próprio prazer. Contudo, para realizar um propósito, o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Devemos ter uma adequada visão do reino ao estudarmos o Pentateuco. Amém, amado? Especialmente o livro de Gênesis. E em terceiro lugar, e agora especialmente no Gênesis, estudar o livro de forma a perceber os tipos. Que tipos são esses? Como eu falei, todo o Velho Testamento aponta para Jesus, certo? Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Vamos ver alguns tipos aqui. A aula acaba 10 horas, gente. É? Eu que devia falar para vocês, né? Eu pergunto para vocês. Quando eu falo assim, tipos, tipologia de Jesus, o que você entende disso? Quem sabe o que é isso? Quem já ouviu falar? Quem entende alguma coisa? Tipologia de Jesus. Ou os tipos de Jesus, no Velho Testamento aqui, no próprio Gênesis aqui. Que aponta para Jesus. Quem respondeu? Muito bem. Aqui quando fala que o filho te dará a dele. Aqui, ó. Gênesis 3:15, que fala que porém já tinha mulher entre a tua descendência e o seu descendente. Amém. O seu descendente é
Esse aí já está bem claro, o seu descendente, né? Bem claro que é Jesus, porque não fala os seus descendentes, fala o seu descendente, é bem claro que é Jesus. Mas vamos aqui pegar uns outros tipos aqui, só para vocês entenderem quanto a Bíblia inteirinha, o Velho Testamento inteirinho mesmo, está apontando para Jesus. Então vamos pegar alguns mais claros aqui. Por exemplo, a formação do homem. Peraí, deixa eu pegar aqui. Na própria formação do homem aqui. Veja bem, gente. Tipo, como a irmã falou, aponta. Não quer dizer que aquela pessoa é Jesus, não. Vocês estão entendendo isso, né? Está apontando, está trazendo está apontando para aquele que há de vir. Aquilo que vai acontecer, aquele que virá. Então, quando Adão toma, aqui na queda do homem, né? Quando Adão toma do fruto proibido, ele não podia comer, certo? Todo mundo sabe disso. Eva comeu do fruto primeiro, sim ou não? Sim. Adão poderia não ter comido desse fruto. Mas, por que ele come? Porque está apontando para Jesus. Jesus se fez pecado por nós. Adão, até então, ele não tinha pecado. Mas por amor a Eva, ele tomou da fruta. E ele se fez pecado por ela. Está vendo aí uma tipologia? Entendeu um pouquinho do que é tipologia? Vamos ver uma outra tipologia aqui. Uma ótima aqui também é a do cordeiro, né? Onde está? Cordeiro para si? É logo após a queda. Deixa eu achar aqui o versículo, amados. Então fizeram. Onde ele faz as roupas aí do cordeiro? Me acha o versículo aí, por favor. 3:21. 3:21, perdão, deixa eu achar aqui. Tá. Adão. Não vai dar tempo de nós entrarmos aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal, e é muito importante nós falarmos disso, nós vamos falar na próxima aula, tá? Mas só para lembrar o que já vamos falar na próxima aula, né? Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso fala da independência. Isso fala de viver da sua própria vontade, de fazer a sua própria vontade, de andar por seu próprio entendimento, de fazer o que, vamos colocar na nossa linguagem hoje, de fazer o que dá na teia, né? De fazer o que eu quero. O conhecimento, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, simboliza a independência. Nós vamos falar bem disso na próxima aula. Simboliza a independência do homem, a separação do homem de Deus, não é? O homem, até aquele momento, ele tinha o livre-arbítrio. Isso aí vai pegar daqui para frente. Nós vamos falar muito disso, é um assunto bem polêmico. O homem tem ou não tem livre-arbítrio? Eu gosto de polêmicas. Vamos, né? Eu quero que você pense nisso. Até esse momento aqui, o homem tinha pleno livre-arbítrio, até a queda, certo? Até a queda ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia comer tanto da árvore do conhecimento como da árvore da vida. Mas ele escolheu comer da árvore do conhecimento. Ele escolheu comer da árvore do conhecimento. A partir do momento que ele escolheu comer da árvore do conhecimento, ele perdeu esse poder de escolha, porque ele se tornou escravo, e escravo não tem escolha. Sim ou não? Escravo tem escolha? Vocês já viram algum escravo na história ter escolha? Não teve, não é? Escravo não tem escolha. Então, até então, Adão era livre e tinha escolha. Tinha o livre-arbítrio. Mas, ao se tornar escravo, ele perdeu o livre-arbítrio. E agora eu te pergunto, você tem livre-arbítrio? Sim ou não? Hã? Responde, irmãos, eu não vou pegar no seu pé, não vou te dar bronca, não. Sim. Quem quer responder por que o sim, por que o não? Levanta a mão rápido para... Você é livre, então você tem o livre-arbítrio?
Oh, glória a Deus. Então, nem, o não ainda quer justificar o seu não? Não? Ok. Então, hoje nós temos novamente o livre-arbítrio. Mas o homem que está sem Deus, ele não tem livre-arbítrio. Sim? Entendem isso? Por quê? Porque ele está na escravidão. Ele não tem livre-arbítrio. Ele está preso. Não é? Uhum. Sim. Sobre livre-arbítrio. Até que ponto eu tenho esse livre-arbítrio? Porque uma vez que eu não faço mais a minha vontade, sem a vontade de Cristo, esse livre-arbítrio é meu ou de Cristo? Não entendi bem a pergunta. Porque assim, a liberdade que hoje eu tenho, né, é em Cristo. Vivendo a vida de Cristo, que é o que eu falar. Porque eu não faço mais a minha vontade, a vontade da Poliana. Eu faço a vontade de Cristo, que reina em mim. Então, essa vontade, esse livre-arbítrio, seria o livre-arbítrio de Cristo. Você faz a vontade de Cristo se você quiser fazer a vontade de Cristo. Você é livre para escolher fazer a vontade de Cristo ou não. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou usar um exemplo meu. Servo de Deus, eu preciso fazer a vontade de Cristo. Porque se eu não faço a vontade dele, Mas você pode escolher não fazer. Mas você pode escolher não fazer. Você entendeu? Por exemplo, a palavra de Deus fala aqui, mulheres, sede submissa aos seus maridos. É a vontade de Deus que você seja submissa, mas você pode não ser. Você pode escolher não ser. Você vai colher as consequências. Mas você escolhe não ser. Você pode optar por não fazer a vontade de Deus. Não é? Você vai colher as consequências de não fazer a vontade de Deus. Então, por que uma pessoa que não está em Cristo não tem livre-arbítrio? Ela pode escolher ter Cristo ou não? Porque ela está presa. Porque, irmão, Seria quase que o caso assim, você vive na carne, fazendo seus desejos da carne, ou você faz os seus desejos de Cristo. desculpa, não tem a ver com a pergunta dele não, né? É outra. Não. Ah. No caso, a pessoa tem um livre-arbítrio, certo? Só que ela tem dois caminhos, né, que a gente geralmente mais conhece. Ou você faz a sua vontade da carne. Você tem a vontade de escolher fazer a vontade da carne ou a vontade de Deus. A vontade do seu eu, da sua vontade, da sua alma, ou a vontade de Deus. Cada caminho tem a sua consequência. Uhum. eu creio o seguinte, que quando nós aceitamos Jesus, me fale se eu estou certo, o Senhor nos presenteia com a graça. E a graça nos dá novamente aquela escolha. Você quer o quê? A árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal? Aí a gente escolhe. Vai continuar. Uhum. Eu já compreendo Jesus de outra forma. Deixa eu só responder a pergunta do irmão. Assim, não é uma resposta, é mais uma pergunta para você pensar, viu, irmão? Porque nós vamos pensar muito aqui. Amém, irmãos? Aí eu vou fazer outra pergunta em cima do que ele falou. Por que o ímpio, então, ele não tem... Como é que foi mesmo? Eu perguntei assim, porque de acordo até com o que a senhora falou e o que ela falou, nós que estamos em Cristo hoje, nós temos o livre-arbítrio. Sim. Porque nós não somos mais escravos do pecado, certo? Certo. Quem está no mundo é escravo. Então, É escravo. Mas ele tem a escolha de servir a Deus ou não servir. Não, a graça ele não conhece, né? É a graça que o conduz, não o livre-arbítrio. Pois é. Aí, irmão, aí vai entrar... É por isso... Sim, irmãos. Por que eu quero deixar isso aqui? Porque eu quero que você pense mesmo. Eu quero que você pense. Eu quero que você vá para a palavra. Eu quero que você vá estudar a palavra. Eu quero que você busque na palavra. Tem dois temas que você... Talvez muitos já ouviram, talvez outros nunca ouviram falar. Da predestinação ou livre-arbítrio. Ou eleição, né? Ou eleição, enfim. Se você falar assim... mas a Bíblia dá aqui margem para o livre-arbítrio. Mas a Bíblia também dá margem para a predestinação. Dá margem para os dois. Tanto para um como para outro. Dá margem. Você entendeu? Tem versículos, N versículos, você pode escrever um livro dessa grossura, só falando do livre-arbítrio, convencendo que é você que escolhe Deus, não é Deus que escolhe você. Mas aí você pode escrever um mais grosso ainda, dizendo que é Deus que escolhe você. E aí? Aí, o que eu vou falar para você? Eu creio na predestinação. Se você crê no livre-arbítrio, você não vai para o inferno porque crê no livre-arbítrio. Você crê e a fé que você tem a parte mesmo. Porque a Bíblia dá margem para os dois. Não é essa a sua pergunta, eu sei. Mas, assim, o homem que está sem Deus, ele está escravo. Ele é escravo, ele não tem como escolher. Então, aí cabe a nós, aí entra
várias questões, mas uma delas, a intercessão. Por isso que eu intercedo pelo ímpio, para que o Espírito de Deus ministre ao coração dele, amoleça o coração dele, trabalhe no coração dele, para que ele se volte para Deus. Entendeu mais ou menos? Mas posso pensar o seguinte, o ímpio ele tá no mundo e ele está predestinado a ir para o inferno, se ele não se converter. Se você crê na predestinação. Isso, então ele não tem o livre-arbítrio, porque ele vai para o inferno, já que ele não muda de vida. Se ele não se converter, Aí, igual no nosso caso, nós somos convertidos ao Senhor. Aí nós temos o livre-arbítrio. Ou permanecer no caminho e ir para o céu, e ser salvo, ou ir para o inferno. Seria assim, então. a palavra fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Aí a gente já entra numa outra questão. Perde-se a salvação ou não perde a salvação? Tudo isso são assuntos que nós, estudantes de seminário, Instituto Bíblico, temos que estudar. Amém, amados? Não pense que eu, Ronaldo ou qualquer um outro professor vai chegar aqui e dar uma resposta pronta para você, não. Você tem que questionar mesmo, você tem que perguntar, você tem que orar, buscar na Bíblia e você tem que principalmente perguntar para Deus. Amém? Amém, amados? Perguntar para Deus. Certo? A nossa aula já acabou, né? Na próxima aula, então, só para lembrar onde nós paramos, nós vamos